Olá, no ar mais um Good News. Ele é rápido, barulhento, só que andava sumido. Até que o trabalho conjunto de biólogos, Instituto de Pesquisa e Comunidade trouxe o mico-leão preto de volta às matas. Para conhecer a história e a batalha desses bichos em vida livre, o Good News te leva até Teodoro Sampaio, interior de São Paulo. Lá, escondida na floresta fechada do Parque Estadual Morro do Diabo, vive a maior população dessa espécie de mico. E com ela um cenário que cativa pela beleza natural e intriga pelas histórias e lendas da região. E mais, festa num zoológico da Crimeia, na Rússia. Visitantes e biólogos festejam o nascimento de 4 leões de uma espécie rara. As diferentes formas de reciclar garrafa PET e fazer bonito até mesmo em casa. O Good News começa agora. Abrimos o programa de hoje com uma boa notícia. O nascimento de 4 filhotes de leões brancos traz mais esperança para a espécie. Dia de festa para os visitantes e veterinários do Lion Park Taigan, na Rússia. E de banho de sol para estes 4 filhotes da espécie leão branco. Com poucos dias de vida, os pequenos já chamam a atenção. Eu nunca tinha visto filhotes de leão tão pequenos, ainda mais brancos. Eles são muito bonitos. Com sua coloração branca e olhos azuis, este animal se destaca na mata quando em vida selvagem, o que o torna vulnerável aos caçadores. Diferente dos outros felinos do mesmo gênero, o leão branco carrega em seu DNA uma mutação genética chamada de leucismo, ausência de pigmentação escura. Eles têm menos de 10 dias, mesmo tão novinhos, estão espertos e sadios. Agora é comer para ganhar peso, e com eles, isso é muito rápido. Só para se ter uma ideia, segundo informações da Fundação Global de Proteção ao Leão Branco, estima-se que existam apenas 10 destes animais vivendo atualmente na natureza. Já a lista vermelha internacional diz que é um pouco mais, mas também não chegam a 100 em todo o mundo. Além da caça predatória, a destruição de seu habitat natural também contribuiu para o desaparecimento. Estão em vias de extinção. A esperança pode vir da reprodução em cativeiro. A técnica está longe de ser a solução ideal para a preservação da espécie, que precisa de proteção e de seus habitats naturais. Porém, sem dúvida, o nascimento desses 4 leões brancos é uma notícia bem-vinda, para que, ao menos, as gerações futuras tenham a possibilidade de conhecer estes animais. Se tivéssemos um ranking mundial para listar as florestas recordistas em biodiversidade, com certeza a Mata Atlântica estaria no topo dele. Afinal, ela abriga mais de 20 mil espécies de plantas, 270 de mamíferos, 992 de aves, sem contar a variedade de répteis, anfíbios e peixes. Porém, é também a floresta mais ameaçada do planeta. E sem floresta, muitos desses bichos vão direto para a lista de animais em extinção. Um deles, o mico-leão preto. Nativo dessa mata, ele já foi considerado extinto. Mas a boa notícia é que ainda existe uma pequena população dessa espécie. E o Good News foi atrás dela. Em meio aos buracos na cobertura verde de nossas matas, a luta pela sobrevivência. Estamos em Teodoro Sampaio, em área de Mata Atlântica, o bioma mais ameaçado no Brasil. E justamente neste trecho do extremo oeste do estado de São Paulo, encontramos uma população pequena, mas imensamente importante.
Eles são os micos-leões pretos, parentes bem próximos do mico-leão dourado. Por eles se tratarem de animais que são do mesmo gênero, eles têm várias características em comum. O que muda mais é a questão do habitat. O mico-leão preto ele vive mais numa região interiorana, enquanto que o mico-leão dourado ele está numa região de baixada, mais próxima do litoral, o que acaba mudando alguns dos seus comportamentos, hábitos alimentares, de acordo com a região que eles estão localizados. Fugidos da serra elétrica e da ocupação desordenada, este pequeno grupo representa toda uma espécie. A principal ameaça do mico-leão preto é a fragmentação do seu habitat. Então a gente tem hoje menos de 7% remanescente de Mata Atlântica de interior. E se a gente pensar que o mico ocupava toda essa área, hoje ele tem uma pequena porcentagem restante. E aí, por conta disso, as populações também ficaram fragmentadas e em número bastante reduzido. Aqui é o único lugar do mundo onde ainda é possível encontrar o mico-leão preto. Não à toa, Teodoro Sampaio nasceu o Programa de Conservação do Mico-Leão Preto, uma iniciativa do Instituto de Pesquisas Ecológicas. O Programa de Conservação desenvolvido pelo IP, ele começou por conta de uma situação aqui no Pontal, que era a construção da barragem da usina hidrelétrica de Rosana. A construção dessa barragem alagaria 10% da área do Parque Estadual do Morro do Diabo, que é a principal área de ocorrência do mico-leão preto. E aí, por conta disso, o programa ele veio e iniciou aqui com o objetivo de se fazer o resgate desses animais que estavam na área do alagamento. Desde 1984, muitas ações foram feitas envolvendo biologia e ecologia, educação ambiental e a elaboração de um plano de manejo para reverter a situação de ameaça à espécie. Mas, para proteger, é preciso entender a espécie, uma tarefa só possível indo a campo. Mas quem disse que achar o mico-leão preto seria fácil? Foi preciso madrugar na mata. 5 horas da manhã, a equipe do IP já está aqui toda reunida com a gente para entrarmos na mata, irmos de encontro ao mico-leão preto. Por que precisa ser tão cedo, Gabriela? A gente tem que chegar no lugar onde eles estão antes deles saírem, né? Que é o oco da árvore onde eles passaram a noite. Perneiras para evitar picadas de cobras e lanternas para clarear o breu da mata. Mas não poderíamos sair sem eles, os biólogos. Então quem vai acompanhar a gente é a bióloga Gabriela, o biólogo Guilherme, Wilson, assistente de campo, e o André, também assistente de campo. No caminho, alguns obstáculos. Precisa de equilíbrio aqui. Depois de meia hora de caminhada, nós chegamos num ponto onde os micos se recolhem para dormir. E eles são localizados por rádio, né, Wilson? Isso, como é que o rádio funciona? colar que a gente põe no pescoço dele. Estes colares rastreadores foram colocados nos micos em expedições passadas. Só assim mesmo para achar o bando em meio à mata fechada. Para conseguir encontrar esses grupos, a gente utiliza os radiocolares. Então, esses rádios a gente captura um grupo, coloca o rádio colar e ele vai permitir que cada vez que a gente visite esse fragmento, a gente encontre esse grupo por meio do receptor que vai receber a frequência de cada um desses rádios. Então, e a antena serve para isso, para dar a direção que eles estão. Aí, nessa direção que é. Isso. Os micos estão escondidos no oco desta árvore, mas como eles só começam as primeiras atividades depois do nascer do sol, tivemos de esperar por aqui para vê-los bem de pertinho. Esperar e esperar. Para quem vai a campo, paciência e persistência são duas características fundamentais. Já 2 horas esperando aqui e nada dos micos aparecerem, mas a gente continua firme e forte no aguardo deles. 9 horas da manhã, finalmente! Olha só quem começa a dar as caras. Ao perceberem nossa presença, os micos voltam para o oco. Desconfiados, saem de novo, só que agora bem devagar.
Agora sim, podemos ver 2 micos. É um casal. Mesmo os adultos são pequenos, pesam em média 600 gramas e têm 25 centímetros de comprimento e 40 de cauda. A coloração preta fica impressa na face e parte frontal do corpo. Já a traseira é alaranjada. A espécie vive em famílias de 2 a 8 indivíduos, formadas pelo casal e eventuais filhotes. Em grupo, são animais muito sociáveis e diurnos. Isso, eles esperam o dia clarear para poder começar as primeiras atividades, né? Então eles vão sair do oco, normalmente eles ficam um tempo ali naquela árvore procurando alguns insetos ou o café da manhã deles, né? E depois eles saem para explorar mais o território e encontrar mais alimentação ao longo do dia. Então eles se alimentam das frutas, de outros pequenos animais, invertebrados, sapos, pererecas, e eles ficam o dia todo em busca desse alimento. Depois que chegam à maturidade sexual, os machos geralmente abandonam o grupo. Normalmente os grupos eles são familiares, né? Então a gente tem um macho e uma fêmea que são os alfa, né? Os reprodutores, e os demais indivíduos do grupo são os filhotes desses animais que nasceram, foram crescendo e se mantiveram no grupo até um determinado momento que eles atingem uma idade reprodutiva e a gente fala que eles dispersam, né? Eles saem do grupo original, do grupo dos pais deles, para formar um novo grupo para poder iniciar esse processo novamente de reproduzir e iniciar um outro grupo. Mas assim como os dourados, eles são bem territorialistas. Eles têm vários ocos distribuídos ao longo do território que eles usam, né? Então, cada grupo aqui nesse fragmento usa em torno de 100 hectares. E aí nessa área eles têm vários lugares que eles utilizam para dormir e vão trocando a cada noite. E aí essa aqui é o que eles passaram a noite de hoje. Então cada grupo ele tem uma área específica, a gente fala que é um animal territorialista. Então cada grupo defende esse território de 100 hectares. E eles ficam explorando essa área. Às vezes eles, em determinada época do ano, eles utilizam mais uma área, outra época mais outra área, dependendo da disponibilidade de alimentos. O som emitido por eles é semelhante ao dos pássaros. Serve para chamar outros indivíduos da espécie ou dar sinal de alerta em caso de ameaças. Depois de reconhecerem o território, os micos leões pretos saem em disparada, vão atrás de alimento. Normalmente a área que eles escolheram para dormir vai estar próxima a algum ponto de alimentação estratégico para quando eles acordarem, eles já se direcionarem a esse ponto, a esses pontos, né, as árvores frutíferas que estão com frutos no momento. Uma refeição que faz bem para o mico e também para a mata. Acreditem, esta espécie ajuda a dispersar sementes pela floresta. Assim como a anta e os passarinhos, os micos não comem as sementes dos frutos, que são eliminadas nas fezes, e assim fecha-se um novo ciclo. Isso, exatamente. Os micos aqui nesse ambiente, eles ocupam o que a gente chama de um nicho ecológico, né? Um espaço nesse ambiente, que é o de dispersar algumas sementes que nem sempre estão disponíveis para outros mamíferos, por exemplo, os mamíferos que estão no chão, eles não têm acesso a essas sementes tão facilmente quanto os micos. Então eles têm um papel único de dispersar determinadas espécies aqui da Mata Atlântica. E aqui a máxima, cada macaco no seu galho é levado à risca. Enquanto eles pulam de galhos em galhos, nós corremos por terra. A ideia é conhecer mais sobre o comportamento desta espécie. Eles são rápidos, né, Gabi? É São difícil correr atrás, né? Eles têm a vantagem que eles vão saltando, né? A gente tem que ir entrando onde dá para entrar. Só que mais difícil do que acompanhar a rotina do mico-leão preto é encontrá-lo na natureza. Hoje só existem cerca de 1.500 indivíduos, distribuídos em 9 estações de conservação, todas próximas a Teodoro Sampaio. Ainda é pouco, mas bem melhor do que a realidade em que viviam tempos atrás. O mico-leão preto ele foi considerado extinto por 65 anos, de 1905 até 1970, quando ele foi redescoberto. Inclusive esse ano faz 45 anos que a espécie foi redescoberta na natureza.
Hoje está na lista oficial brasileira de espécies de fauna ameaçadas de extinção. O principal motivo: desmatamento de áreas florestais, que causou o isolamento das populações e degradação do habitat natural. Embora o mico-leão preto não seja alvo de caça, sua presença depende da existência de uma cobertura vegetal que dê ao animal abrigo e alimento. Por isso, preservar a flora se tornou o ponto-chave para conservar a fauna. O que a gente vem tentado fazer é aumentar a taxa de sobrevivência das pequenas populações. Então, uma das estratégias que a gente utiliza, por exemplo, é o plantio de corredores para reconectar o habitat do mico, aumentar a área disponível para que a população tenha a oportunidade de crescer. E a gente precisa que haja, principalmente, um fluxo gênico, né, que é o aumento da variabilidade genética dessas populações, para que não tenha cruzamento entre parentes muito próximos. Isso pode ser uma ameaça para a espécie. Os corredores ecológicos mencionados por Gabriela são estes: trechos quilométricos de Mata Atlântica reflorestadas pelo IP, que ligam um fragmento de floresta a outro, permitindo uma conexão nas áreas onde vivem os micos. Haroldo, biólogo do IP, leva o Good News até um deles. É o corredor da Fazenda Rosanella, que a gente chama da Fazenda Rosanella, e eu gostaria de convidar você agora para estar verificando esse trabalho juntamente com a gente aqui, para conhecer um pouco das espécies que tem aqui e desse trabalho importante aqui para a região. Aqui encontramos 20 quilômetros de mata, o equivalente a 1.000 hectares de área. A proposta desse corredor é que os animais transitem por ele. A proposta, exemplo disso, a gente vendo agora, mas tem um tucano ali, que é um animal também aqui da nossa fauna, que faz também todo esse processo de manutenção. Então, além disso, aqui a gente já vimos pegada de onça, de anta, então outros animais, além de pássaro, já tem animais. Para atrair os animais, o projeto Viveiro Verde, mantido pelo IP, fez o replantio de mais de 100 espécies nativas de Mata Atlântica nesta região. A maior parte das mudas que foram plantadas nos corredores, cerca de 80%, foram retiradas de viveiros comunitários, que são mantidos pela população aqui de Teodoro Sampaio. Oi, dona Iraci. Oi. Tudo bom, Beatriz? Tudo Muito bom, prazer. Iraci? Tudo bem, dona Iraci? Tudo bem. Então essa é a dona Iraci, que mantém o viveiro comunitário há quantos anos? Tem mais de 15 anos. E a senhora começou por conta própria, né? Então, a gente começou o viveiro bem pequeno. Era bem, só assim por gostar mesmo de mexer com as plantas. E aí eu fiz um viveiro pequeno e dessas mudas a gente plantou no nosso próprio sítio, né? Que hoje a gente já colhe até semente delas, né? E aí depois foi aumentando, a gente foi gostando, né? Criando gosto mais ainda e hoje estamos nesse pique aí. Dona Iraci cultiva mais de 60 espécies e produz cerca de 30.000 mudas por mês e faz tudo com muito orgulho. Afinal, sabe que está colaborando com o meio ambiente. E eu olho assim, a árvore que eu plantei há uns 15 anos atrás, hoje ela já está uma árvore adulta, aquelas aroeira preta, né? Aquela árvore muito famosa que né, todo mundo quer, né? Ela já está até dando semente, já estou colhendo até semente dela. Então a gente vê assim, não só ela, mas tem variados tipos de árvore plantada. Então isso é muito bom. E eu nunca tive assim chance, mas eu vou ter ainda, de visitar o corredor, né? Lá que foi implantado lá, né? Precisa visitar mesmo, dona Iraci. Olha aí o esforço do seu trabalho. Então, quer dizer, o mico vai agradecer, porque essas mudas estão ali, porque é o suor também de cada viveirista, o suor de cada produtor que está ali, está ajudando. Eles acabam implantando e produzindo mudas de qualidade, com uma diversidade legal, espécies que os animais utilizam, é muito importante.
De lá para cá, aos poucos, os animais começaram a habitar? Já começaram a habitar e a gente vai fazer agora é ver quais animais estão transitando por esse corredor. Só que os micos ainda não foram vistos por estas bandas. Os motivos são muitos. Um deles passa bem perto. A rodovia ela é um grande obstáculo mesmo, e haja visto que já ocorreram e ocorre vários atropelamentos de outros animais numa rodovia onde corta essa estação juntamente com o corredor, o início do corredor. Sinalização para os motoristas e túneis de circulação por debaixo do asfalto foram instalados para evitar acidentes e atropelamentos dos animais que vivem por estas margens. Só que, pelo jeito, ainda não é suficiente. E o senhor vê muito animal atropelado? Vê bastante aí, hein? Desde quando quase todo dia, bem dizer. Quais? Tem macaco, anta, capivarinha, às vezes quando aparece aí, ó. Por isso, equipes de biólogos, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal, realizam ações de conscientização com motoristas. Uma delas é o pedágio verde. Nós abordamos, para conscientização, a importância que tem da Estrada Parque, da segurança deles também, de não exceder o excesso de velocidade, para a segurança dos animais também. E no kit nós temos um folder com informações sobre a área do parque, sobre a Estrada Parque, e também a sacolinha de lixo, para evitar que jogue lixo fora do veículo. É uma iniciativa importante e necessária. Risco vai ter, agora o que vale é o bom senso dos motoristas realmente, que vai valer para que não aconteça o inesperado, ou o que não é previsto, é a morte desses animais. Aliás, a conscientização por aqui acontece desde pequeno. O Instituto também trabalha com as escolas, ensinando a importância da natureza e dos animais às crianças. Porque mudar comportamento é difícil. É uma coisa que não é fácil. E se desde cedo você incute essa consciência ecológica, esse valor ecológico, o cidadão vai olhar diferente para o seu meio e saber da sua responsabilidade e do que você é capaz de fazer. Assim, o IP passa para frente aprendizados, na esperança de que trabalhos de conservação sejam mantidos em futuras gerações. Hoje, Gabriela, Wilson, Haroldo, Williana, Maria das Graças e muitos outros profissionais do Instituto, além de boa parte da população que vive em Teodoro Sampaio, como Dona Iraci, seguem em busca de recuperar e preservar as matas, a fim de ajudar na sobrevivência deste pequeno primata, guerreiro, que com certeza merece uma segunda chance. E você vai ver daqui a pouco no Good News. Passeio pelo Parque Estadual Morro do Diabo, uma área rica em biodiversidade e lendas de arrepiar. E também tem garrafa PET na produção de roupas, utensílios e na decoração da casa. Confira as diferentes aplicações deste resíduo que virou matéria-prima. Estamos de volta com o Good News. Com o trabalho de preservação da floresta nativa e também de proteção aos animais, o mico-leão preto voltou a ocupar o seu lugar na mata. Mas não serve qualquer lugar, não. Essa espécie exigente escolheu nada menos que o Parque Estadual Morro do Diabo como habitat, uma das últimas áreas de floresta de Planalto do país. Uma área rica em biodiversidade e lendas de arrepiar. De perto, uma biodiversidade exuberante, onde diferentes espécies convivem em perfeita harmonia. De longe, um morro com formato inusitado, curioso, características que ilustram bem o Parque Estadual Morro do Diabo. Um lugar mágico onde as belezas naturais se misturam a uma história misteriosa. O Morro do Diabo ele tem várias lendas, que levam a esse nome. Uma que é mais divulgada é que na época que os bandeirantes vieram desbravar a nossa região, encontraram as tribos indígenas aqui
e daí eles escravizaram as mulheres, né? E os índios, assim que retornaram à sua aldeia, houve um confronto, e é onde eles mataram, né, esses bandeirantes e acabaram pendurando os restos mortais deles no topo do morro. Devido a esse conflito, os índios foram embora da região e, passado um tempo, né, veio outra expedição dos bandeirantes, chegando aqui encontraram, né, toda essa carnificina e foi na onde que eles acharam que isso era coisa do diabo. Então foi dado esse nome. Dizem que se o morro era coisa do diabo, a natureza que ele trazia só poderia ser coisa de Deus. Crendices à parte, vale dizer que estamos diante de quase 34 mil hectares de Mata Atlântica de interior, protegida desde 1941. Bom estado de conservação da área permitiu a ocorrência de importantes espécies de fauna, principalmente de um primata hoje considerado um dos mais ameaçados do mundo. Aqui no Parque Estadual Morro do Diabo é onde tem a maior população de mico-leão preto. Né? Temos 80% dessa população está aqui no Morro do Diabo. Um dos principais primatas, né, que já se achavam que estava extinto na nossa região e que foi redescoberto aqui. Então esses fragmentos e o Parque Estadual Morro do Diabo é muito importante nós todos preservarmos. No parque, o mico-leão preto encontrou refúgio e liberdade. Mais de 1000 deles vivem por aqui, mas também outras dezenas de animais exóticos estão por estas bandas, além de espécies raras de vegetação. Agora sim, não vimos, mas quais são os outros animais que convivem com os micos aqui nessas reservas? Bom, a gente tem feito alguns estudos, né, de levantamentos, principalmente de mamíferos nessas áreas. E aí até nesse fragmento mesmo a gente utilizou algumas armadilhas fotográficas e a gente conseguiu registrar onça parda, onça pintada, cateto, jaguatirica, airara, bom, mais de 18 espécies de mamíferos até o momento. Então a gente vê que mesmo sendo um fragmento pequeno, a gente tem ainda uma taxa bastante alta da presença desses animais. A reserva se tornou parque em 86, com o objetivo de preservar uma das últimas áreas de floresta de planalto do país e desde então também está aberta ao público. O Parque Estadual Morro do Diabo atrai turistas do Brasil inteiro que vêm até aqui para entrar em contato com as belezas e as diversidades da Mata Atlântica de forma única. Uma trilha leva os visitantes até o topo do morro. E é claro que o Good News não iria ficar de fora. Quem vai fazer esse passeio comigo é o gestor do parque, Eric Inazaki. Vamos pro topo então? Vamos lá? É difícil a caminhada? Não, só cansa um pouquinho, mas é bem tranquilo. Logo no início nós temos essa placa ilustrativa que fala que ela tem 2.400 metros, né, de extensão e a média de 2 horas mais ou menos do percurso da caminhada. Com esta paisagem, nem deu para sentir a subida. Quem também acompanhou nossa equipe foi o Fábio Prado, monitor ambiental. Esta é a trilha mais famosa do parque, porque nela é possível ver espécies de fauna e flora ameaçadas de extinção. Ao continuar a caminhada, olha quem veio nos fazer companhia. Esses aí são os bugios, né? Nós tivemos o privilégio de ver uma família toda, né? Então o bando, eles estão no ambiente deles, né? Então por isso que eles agem com naturalidade. E o visitante tem esse privilégio de visualizar esse tipo de animais aqui no Morro do Diabo. Também conseguimos ver alguns macacos prego, mas passaram em debandada. Além dos macacos, quais outras espécies de animais nós podemos ver por aqui? Aqui no Morro do Diabo nós temos média de 59 espécies de mamíferos, né? Desde onça, anta, né? Os primatas, né? Todas essas espécies de macaco. Depois temos tatu, desde grande porte a pequeno porte. E de mata, de vegetação, uma diversidade? Sim, uma diversidade muito grande. Você pode ver, né, pelo panorama, que é de perder de vista, né, nós temos em média 280 espécies, né, de floresta. Tivemos um imprevisto semana passada, né, uma árvore caiu na trilha, então houve a necessidade de se fazer esse desvio. Isso acontece naturalmente pela força do vento, né, os impactos naturais na mata. Como eu disse, a história também está por todo lugar.
Estávamos quase chegando ao topo do morro quando encontramos o trono do diabo. Isso, é uma lenda que o pessoal tem também. Funcionários antigos falavam que vinha com as excursões, chegava nesse ponto e falava que o diabo sentava aqui e se imaginava como que Deus conseguiu construir essa coisa tão bela como a natureza e ele, por ser diabo, não conseguia destruir. Né? E nada mais é que uma formação geológica. Com o tempo, o relevo foi se desgastando e ficou no formato de um assento. Né? É uma brincadeira que a gente faz para descontrair na trilha também. Será que dá sorte assim também? Eu também acho que dá sorte, porque o que nós encontramos pela frente é de encher os olhos. E aqui nós chegamos no ponto mais alto do morro. Isso, aqui a gente consegue observar a área norte do parque, o ponto mais alto, a 599 metros e 50 centímetros de altitude. O ponto mais alto da nossa região. Aqui a gente consegue observar toda a extensão da área norte do parque, né? E o limite no horizonte é o estado de São Paulo ainda. O verde infinito contrasta com o céu quase alaranjado de final de tarde. Aqui do alto, temos a certeza de que a natureza exerce seu papel com excelência. Depois de umas 2 horinhas de caminhada, fim da trilha. E se não bastasse todas as belezas ao longo do caminho, olha só o presente que a gente tem agora da paisagem maravilhosa da Mata Atlântica. E a gente vai sentar aqui para guardar o pôr do sol, né? Isso, vamos dar um tempinho para ver ele se pôr. Que presente, hein? Lindo, né? Paisagem muito linda. No dia seguinte, voltamos ao Morro do Diabo para conhecer o parque de outro ângulo. Vamos dar uma volta aqui no Rio Paranapanema, né? Vamos mostrar algumas lagoas que nós temos dentro da unidade, que serve de berçários, né, para várias espécies de ovas de peixes. Passeio muito bonito, Muito bonito, vamos conferir. Vamos lá. O Rio Paranapanema, né, um dos principais rios, né, aqui do interior, né, junto com o Rio Paranazão, né, ele tem várias espécies de peixe, né, muito procurado por pescadores, né, e no parque ele corta o parque por 40 quilômetros de rio. Além dos peixes, tem outros animais que vivem aqui nesse rio? Aqui dá pra gente visualizar bastante capivara, né, e a própria onça pintada já é vista, né, aqui, porque ela vem para a beira do rio para tomar água, né, para se alimentar também. Onça eu não sei, mas capivara nós encontramos. Uma fêmea com 2 filhotes. Olha que bonitinho, rapaz. Ah, achamos também tucanos. Olha lá o tucano voltando, ó. Presentes que só a natureza pode nos dar. E por isso, nós temos o dever de agradecer. Você está 1 ano aqui no parque, Isso, né? 1 ano na gestão. E como que você se sente trabalhando num ambiente tão rico em natureza? É um privilégio mesmo, como você disse, é uma riqueza, né? Só quem está aqui visitando, trabalhando, pode vivenciar essa riqueza, né? Porque é muito bonito mesmo. O mico-leão preto ele é uma espécie bandeira da Mata Atlântica, né? Então, à medida que a gente está conservando essa espécie, usando essa espécie como uma bandeira para a conservação da Mata Atlântica, então a gente está trazendo um benefício para uma espécie que está ameaçada, que é o mico-leão preto, mas também ajudando todas as outras espécies que compartilham desse ambiente. E fica o convite, né, para que todos venham conhecer o Parque Estadual Morro do Diabo. Bacana, não é mesmo? Agora vamos falar de um mercado em pleno crescimento. Você com certeza já ouviu falar em roupas, peças de carros e embalagens produzidas com matéria-prima de garrafa PET reciclada. Essa é a matéria-prima básica para toda a indústria de reciclagem de PET. Flake de PET reciclado, ele vai se transformar numa resina de poliéster insaturada, que pode ser utilizada para diversas aplicações. Pode ser utilizada
para o mercado de automotivo, pode ser utilizado no mercado de construção civil, como partes de caminhões, tratores, mármore sintética. A principal aplicação para o PET reciclado que é a indústria têxtil. A indústria têxtil fabrica fibras sintéticas que podem ser utilizadas em conjunto com algodão, viscose, em diversas peças do vestuário brasileiro. Cama, mesa, banho, roupas, camisetas, tecidos mais pesados. Então, a fibra sintética de poliéster que você vê na etiqueta da sua roupa pode sim estar usando como matéria-prima o PET reciclado. Além disso, o PET reciclado é também muito usado na indústria de embalagens. Surge aí o famoso bottle to bottle, ou seja, da antiga garrafa a uma nova garrafa. Usando como matéria-prima o PET reciclado das garrafas que nós, cidadãos, consumimos no dia a dia. Depois do consumo, as garrafas são selecionadas, moídas e limpas por um processo de intensa lavagem, capaz de retirar resíduos contaminantes. Depois disso, o material está pronto para produzir novas garrafas e outros produtos. Sai de uma embalagem e volta a ser uma nova embalagem. Garrafas que antes iriam para o lixo encontram agora uma nova utilidade, boa para o planeta e para o bolso. O mercado de PET como um todo faturou em 2012 cerca de 4,2 bilhões de dólares. A reciclagem, ela significa cerca de 30% disso, então é bastante significativo. Sem contar ainda a economia de energia que se tem com a reutilização de um produto já fabricado. Quando você olha dos 3 pilares da sustentabilidade, o econômico, o social e o ambiental, a reciclagem do PET contribui muito fortemente para os 3. Fabricar uma garrafa com matérias-primas oriundas do petróleo e comparado com a fabricação de uma garrafa feita com PET reciclado, a economia de energia é da ordem de 93%. Valor sustentável, gerando emprego e gerando renda desde catadores até recicladores. Ela se torna também um ganho ambiental muito grande para o planeta, né? Para que a reciclagem aconteça de forma correta, é preciso haver um equilíbrio entre esses 3 elos da sociedade. Ou seja, o cidadão, descartando corretamente, consumindo corretamente, o poder público municipal, que faz a coleta desses materiais, e também a destinação do material após a reciclagem. A reciclagem de PET é tudo de bom. Good News de hoje fica por aqui. Para rever esta e outras expedições, acesse o nosso site redetv.com.br/goodnews. Também estamos no Facebook. E você fica agora com Mariana Godoy em entrevista. Até o próximo programa. Tchau!